Eu nunca imaginei que uma única frase pudesse partir o coração de uma mãe tão fundo que o eco dela ficasse ressoando por meses. Mas no dia em que minha filha me olhou nos olhos e disse bem firme: "Você só atrapalha", algo dentro de mim mudou para sempre. Eu fiquei ali, paralisada, sentindo como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo e tudo o que eu acreditava sobre família, sobre amor, sobre ser mãe tivesse começando a escorregar. Eu não gritei. Eu não chorei. Só fiquei olhando para ela, pensando como aquela menininha que eu carreguei no colo pôde me ferir com palavras tão afiadas e sem piedade. Antes de te levar mais fundo no que aconteceu depois, deixa eu só respirar uma vez e te pedir uma coisinha bem pequena. Histórias como a minha, elas costumam ser carregadas por gente que já viveu muito, que já lutou, que sobreviveu às curvas inesperadas da vida. Se você também acredita que toda história merece ser ouvida, eu ficaria muito grata se você se inscrevesse no meu canal. Que seus dias sejam longos, tranquilos e cheios de pessoas que valorizem a sua presença, e não te empurrem para longe. Meu nome é Sylvia Erlan, tenho 57 anos. Nasci numa cidadezinha tranquila na costa da Noruega, onde os invernos são longos e as noites parecem não ter fim. Minha mãe dizia que o frio ensina paciência, ensina a gente a sobreviver mesmo quando o mundo fica em silêncio. Talvez por isso eu aguentei tanto por tanto tempo. Criei minha filha, Elise, sozinha, depois que o pai dela foi embora quando ela tinha só 3 aninhos. Eu trabalhava numa padaria pequena, acordava 4 da manhã para sovar massa enquanto a neve batia na janela. Sempre colocava um pãozinho a mais na lancheira da escola dela, em formato de coraçãozinho, para ela saber que era amada mesmo quando eu não estava do lado. Ela corria para os meus braços toda tarde, as luvinhas geladas no meu rosto, implorando para eu contar história antes de dormir. Ela dizia: "Mamãe, promete que nunca vai me abandonar." E eu beijava a testa dela e sussurrava: "Nunca. Você é o meu mundo inteiro." Mas as crianças crescem. E, às vezes, enquanto crescem, o mundo ao redor vai amolecendo e remodelando elas, transformando em alguém que a gente mal reconhece. A distância entre nós começou bem antes daquela frase dolorosa. Começou devagarinho, como um pinga-pinga de torneira. Comentáriozinhos. Pequenos desprezos. Um tom de voz que não era mais da menininha carinhosa que eu conhecia. Ela foi para Oslo fazer faculdade, no começo, ligava toda noite, contando das aulas, dos amigos, da animação. Depois as ligações viraram semanais. Depois mensais. E depois, só quando precisava de alguma coisa. Mesmo assim, eu continuava com esperança. Afinal, não é isso que mãe faz. A gente fica acreditando que ainda tem uma luzinha acesa onde antes queimava forte. Quando Elise teve o primeiro filho, ela me pediu para ficar uns meses com ela para ajudar. Eu achei que era a chance de nos aproximarmos de novo, de sermos família outra vez. Arrumei minha mala marrom velha, a mesma que usei nas poucas férias que pude pagar, e peguei o trem até a casa dela. No começo, tentei não reparar nos suspiros toda vez que eu entrava no cômodo, nem nos olhos revirados quando eu fazia uma pergunta boba. Tentei ignorar a irritação na voz dela quando eu sugeria colocar um suéter mais quentinho no bebê ou quando fazia o jantar do meu jeito. Me convencia de que ela estava cansada, sobrecarregada, se adaptando à maternidade. Mas mãe sente quando algo não está bem. A gente sente o clima nos ossos, como mudança de tempo. Numa tarde, Elise corria de um lado pro outro preparando a casa para receber visitas. O bebê choramingava e eu me aproximei para ajudar, abrindo os braços do mesmo jeitinho de antigamente. Elise virou, os olhos afiados e frios, mais frios que os invernos da minha infância, e soltou: "Mãe, para. Você só atrapalha. Só atrapalha." As palavras caíram em mim como pedras pesadas. Por um instante, eu não consegui respirar. Não discuti. Não me defendi. Apenas baixei as mãos e dei um passo para trás. Elise passou por mim sem nem olhar de novo, a voz já alegre cumprimentando as amigas na porta. Como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse quebrado algo sagrado. Naquela noite, enquanto todo mundo dormia, sentei sozinha na janela pequena da cozinha,
A neve caía devagar lá fora, se acomodando no chão em camadas macias. Fiquei olhando, pensando como as coisas vão se acumulando sem a gente perceber. Pequenas dores. Pequenas rejeições. Até que um dia o peso fica grande demais. Decidi ir embora na manhã seguinte. Sem drama. Sem raiva. Em silêncio. Suavemente. Do jeito que a neve derrete sem ninguém ver. Mas antes de fechar a porta atrás de mim, fiz uma coisa que Elise jamais esperava, uma coisa que ela só entenderia bem depois. Na mesinha ao lado do berço do bebê, deixei uma única fotografia. Antiga. Ela com 6 aninhos, sentada no meu colo, as mãozinhas no meu rosto enquanto ria gostoso. Tirada num piquenique de verão no fiord. O sol brilhava forte, o cabelo dela bagunçado pelo vento, e o meu sorriso. O meu sorriso era o de uma mãe que acreditava que o amor nunca muda. Deixei aquela foto ali porque, às vezes, uma lembrança fala mais alto que qualquer palavra. Às vezes ela consegue lembrar alguém de quem ela já foi um dia, e de quem você já foi para ela. Quando saí naquela manhã gelada, mala na mão, me perguntei o que Elise ia pensar ao encontrar a foto. Será que tocaria o coração dela? Será que faria ela parar um segundo? Será que ela sentiria pelo menos um pedacinho da dor que me deu? Eu não sabia. Só sabia que ir embora não era o fim da história. Era só o começo de algo que eu nunca imaginei que teria que enfrentar. E o que aconteceu depois? Bom, isso mudou a vida das duas para sempre, de um jeito que nenhuma de nós esperava. Às vezes, uma única escolha que você faz em silêncio acaba fazendo o barulho mais alto na vida de outra pessoa. E enquanto eu saía da casa de Elise naquela manhã, eu não imaginava que o clique suave da porta se fechando atrás de mim iria ecoar de formas que eu jamais esperaria. Mas a vida tem um jeito estranho de testar se um coração ainda consegue se partir depois de já ter sido despedaçado. Arrastei minha velha mala pela trilha coberta de neve, cada passo parecendo mais pesado que o anterior. As ruas estavam quietas, daquele silêncio que só as manhãs norueguesas conhecem, cristalino, sereno, intocado. Mas dentro de mim tudo era turbulência. Eu tinha saído antes que Elise acordasse. Deixará o bebê dormindo tranquilamente. E deixará para trás aquela única fotografia, a única coisa que eu não conseguia levar comigo, porque queria que ela falasse por mim. Sentada no trem de volta para minha pequena cidade, eu olhava pela janela e via a paisagem se desfazer em longas pinceladas de branco e floresta escura. Minha respiração embaçava o vidro enquanto as lembranças voltavam como uma enxurrada, Elise rindo quando criança, tirando a neve do meu casaco antes de correr para os meus braços, e depois aquele olhar frio e distante que ela me deu ontem. Eu ficava pensando se uma mãe algum dia perde de verdade a filha, ou se é a filha que simplesmente esquece o caminho de volta para casa. Quando cheguei em casa, o cheiro familiar da madeira velha de pinho me recebeu. Deixei a mala ao lado da porta e fiquei parada um instante, ouvindo o silêncio. Nenhum choro de bebê. Nenhum passo. Nenhuma voz apressada. Só eu, e o peso de uma frase que ainda ecoava dolorosamente nos meus ouvidos. Você só atrapalha. Nos dias seguintes, eu me movia como um fantasma pela própria casa. Fazia chá, mas mal bebia. Sentava na minha velha cadeira de balanço perto da janela, olhando o mar ao longe, mas a vista não me trazia consolo. As noites eram o pior. A escuridão silenciosa tinha o dom de tornar as lembranças mais altas. Eu revivia sem parar as palavras de Elise, o tom dela, o gelo nos olhos. Me perguntava se ela tinha visto a fotografia. Me perguntava se aquilo significava alguma coisa para ela. 3 dias se passaram até que meu telefone tocasse. Quando vi o nome de Elise na tela, meu coração parou, não de esperança, mas de medo. Hesitei um instante antes de atender. A voz dela veio afiada no começo, quase raivosa. Mãe, por que você foi embora sem me avisar? Engoli em seco. Porque você não queria que eu ficasse. Houve um longo silêncio. Eu conseguia ouvir a respiração dela, mas nada mais. Nem uma palavra. Nem uma explicação.
Nem um pedido de desculpas. Então ela disse: pelo menos você podia ter se despedido. Eu quis dizer que nem toda despedida sai dos lábios, às vezes ela vem da dor. Em vez disso, perguntei baixinho: você encontrou a fotografia? Outro silêncio. Esse mais longo. Mais pesado. Sim, ela respondeu por fim. Mas a voz tremia levemente, um som que eu não ouvia dela havia anos. O que você achou dela? Perguntei. Ela não respondeu diretamente. Em vez disso, disse: mãe, por que você deixou aquela foto para mim? A própria pergunta era uma rachadura na armadura dela, uma pequena fenda revelando algo mais suave por baixo. Mas eu não podia me permitir ter esperança tão rápido. A esperança pode ser cruel quando chega cedo demais. Queria que você lembrasse, eu disse com carinho. Lembrasse de quem nós éramos antes que a vida nos tornasse estranhas. A respiração dela falhou, quase como alguém tentando não chorar, e então ela desligou sem dizer mais nada. Depois disso, tudo mudou, mas não do jeito que eu esperava. Ela não ligou de novo naquele dia. Nem no seguinte. Nem no outro. Meu coração se contorcia em nós enquanto eu tentava adivinhar o que ela estava pensando. Estaria brava? Machucada? Confusa? Será que a foto tinha despertado algo que ela havia enterrado há muito tempo? Quando eu já achava que o silêncio duraria para sempre, algo inesperado aconteceu. Numa tarde, quando o sol mergulhava atrás das montanhas e o quarto se enchia com uma luz laranja suave, alguém bateu na minha porta. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria. Não era Elise. Era o marido dela, Henrique. A última pessoa que eu esperava ver na minha soleira. Ele parecia nervoso, a respiração formando pequenas nuvens no ar gelado. Silvia, posso entrar? Dei um passo para o lado, confusa e tensa. Henrique nunca tinha vindo me visitar sozinho. Sempre mantinha uma distância educada, como se não soubesse muito bem como existir perto de mim. Ele tirou as luvas e sentou-se à mesinha de madeira da sala. Servi chá para ele, e por um longo momento nenhum de nós falou. O silêncio se esticava até que ele finalmente disse: Elise tem pensado muito desde que você foi embora. Juntei as mãos no colo, com medo de perguntar, mas precisando saber. Pensado no quê? Ele baixou os olhos para a xícara. Em você. No passado. Em como ela te tratou. Um aperto se formou no meu peito. Henrique, ela te contou o que aconteceu? Sim, ele respondeu baixinho. E também me falou da fotografia. O rosto dele suavizou, carregando algo que parecia quase culpa. Silvia, você precisa saber uma coisa. Elise nem sempre foi justa com você. Eu já tentei conversar com ela sobre isso, mas ela não me escuta do jeito que deveria. Fiquei olhando para ele, atônita. Nunca esperei que ele dissesse algo assim. Ele continuou: ela amava a infância dela. Às vezes fala sobre isso. As histórias que você contava, os passeios à beira do fiorde, o jeito como você a protegia de tudo. Fez uma pausa. Mas por algum motivo ela enterrou tudo. Enterrou todas as coisas boas. Minha garganta apertou. Por quê? Henrique balançou a cabeça. Eu não sei. Mas a foto abalou ela. Ela ficou olhando por um tempo danado. E depois chorou, chorou de verdade, pela primeira vez em anos. Meu ar parou. Aquela imagem, Elise chorando por causa daquela foto antiga, grudou no meu coração como algo frágil e precioso. Henrique se inclinou para a frente. Acho que ela tem medo, Silvia. Medo de admitir que errou. Medo de mostrar vulnerabilidade. Mas ela está pensando. E às vezes pensar é o primeiro passo. Fechei os olhos, deixando as palavras dele penetrarem. Talvez a fotografia tivesse conseguido o que a minha presença não conseguia. Talvez a memória tivesse alcançado um lugar onde o orgulho não conseguia guardar. Henrique se levantou para ir embora, pousando uma mão gentil no meu ombro.
Dê um tempo a ela. Ela ainda não está pronta para falar, mas vai estar. E enquanto ele saía para a noite de inverno, senti algo se mexer bem devagar dentro de mim. Ainda não era esperança, ainda não, mas a possibilidade distante dela. E o que aconteceu depois, ninguém, nem mesmo eu, poderia ter previsto. Por dias depois da visita de Henrique, as palavras dele ecoavam na minha casa silenciosa. Dê um tempo a ela. Ela ficará pronta. Eu não sabia se devia me agarrar àquelas palavras ou deixá-las derreter como flocos de neve na janela. A esperança é algo frágil, muita esperança pode te quebrar, de pouca esperança faz você congelar por dentro. Ainda assim, algo dentro de mim amoleceu, só um pouquinho. O suficiente para esperar. O suficiente para respirar. Uma semana passou. Depois outra. O inverno se aprofundava. A geada florescia nas minhas janelas todas as manhãs, como uma renda branca delicada. Eu passava os dias tricotando, limpando, sentada junto à lareira, mas não conseguia parar de me perguntar o que estava acontecendo no coração da Elise. Ela ainda olhava para aquela fotografia? Estaria lutando contra as próprias lembranças? Estaria aprendendo a encarar as partes de si mesma que havia enterrado? Então, numa noite, um domingo quieto, quando o mundo parecia andar mais devagar que o normal, alguém bateu na minha porta. Desta vez, quando abri, não era o Henrique. Era Elise. Ela estava ali no degrau da entrada, embrulhada num casaco grosso de inverno, as bochechas vermelhas do frio. Os olhos dela, aqueles olhos que brilhavam quando ela era pequenina, pareciam cansados, inseguros, quase assustados. Ela segurava algo na mão, apertado contra o peito. Por um instante, nenhuma de nós falou. Apenas nos olhamos enquanto o ar gelado rodopiava entre nós. Finalmente, ela sussurrou: Mãe, posso entrar? A palavra mãe. Eu não a ouvia dizer isso há tanto tempo. Algo dentro de mim tremeu, depois derreteu. Afastei-me para o lado, assentindo em silêncio. Ela entrou devagar, como se não tivesse certeza se ainda pertencia àquela casa. Fechei a porta atrás dela e a levei para a sala de estar. Ela sentou na beirada do sofá, ainda segurando aquele objeto, pressionado contra o peito, sem dizer uma palavra. Eu me sentei na frente dela, esperando. Depois de uma longa pausa, ela finalmente falou. Eu encontrei a fotografia na manhã em que você foi embora, disse baixinho. Pensei que fosse só algo sentimental. Mas quando olhei para ela, foi como se alguém tivesse me dado um soco. Aqui. Ela tocou o peito com delicadeza. Eu me lembrei de tudo. Lembrei como me sentia segura com você. Como a vida era quente antigamente. E aí eu me olhei de verdade, e não gostei de quem eu tinha me tornado. A voz dela falhou. Ela engoliu em seco, lutando contra as lágrimas. Eu me disse por anos que não precisava de ninguém. Que tinha que ser forte. Que tinha que ser independente. E, em algum momento do caminho, eu te empurrei para fora sem nem perceber o quanto tinha ficado cruel. Eu me inclinei um pouco para frente, mas não falei. Ela precisava terminar. Ela continuou, a voz tremendo. Quando tive o meu bebê, achei que conseguiria dar conta de tudo. Mas eu estava sobrecarregada, cansada, frustrada. E, de alguma forma, comecei a descontar em você. Ficava pensando que você estava me julgando ou tentando me controlar. Inventei essas coisas na minha cabeça, coisas que nunca foram verdade. E naquele dia, quando eu disse aquelas palavras, ela fechou os olhos, uma lágrima escorrendo pela bochecha. Eu me odiei no momento em que elas saíram da minha boca. Meu coração se apertou, mas eu fiquei quieta. Deixando ela despejar tudo o que carregava há tanto tempo. Quando vi a foto de novo depois, sussurrou, vi eu mesma sentada no seu colo, minhas mãozinhas nas suas bochechas, seus olhos cheios de amor. E aí me olhei quem eu sou agora, ela balançou a cabeça, envergonhada. Não sei como me tornei essa pessoa. Não sei por que te machuquei. Mas eu sinto muito, mãe. Sinto muito, muito mesmo.
As lágrimas embaçaram minha visão. Por um momento, eu não consegui falar. Décadas de maternidade, de sacrifício, de amor, de dor no coração, tudo se juntou dentro do meu peito como uma tempestade prestes a explodir. Estendi a mão e peguei a mão dela na minha. Elise, eu disse baixinho, eu nunca quis perfeição de você. Nunca precisei que você fosse forte por mim. Eu só queria fazer parte da sua vida. Te abraçar quando você estivesse cansada. Ajudar quando você se sentisse perdida. Te amar do jeito que sempre amei. Ela desabou então, desabou de verdade. Lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto se inclinava para a frente e enterrava a cabeça no meu colo, exatamente como fazia quando os pesadelos a acordavam quando era criança. Eu acariciei o cabelo dela com carinho, sentindo anos de distância se dissolverem entre nós. Depois de muito tempo, ela ergueu a cabeça devagar e colocou o objeto que segurava o tempo todo na mesinha entre nós. Era a fotografia. Mas agora estava dentro de uma moldura simples de madeira, recém-comprada, recém-polida, manuseada com cuidado. Quero isso na minha casa, sussurrou. Para nunca esquecer quem nós éramos, e quem eu quero voltar a ser. Meu peito se aqueceu. Então fique com ela, eu disse. E lembre-se, o amor não desaparece. Ele espera. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Você vai me visitar de novo? Quando estiver pronta. Eu sorri, a voz tremendo de emoção. Eu vou quando você quiser. Não porque precisa de ajuda, mas porque quer a mãe dela por perto. Elise se inclinou para a frente e me abraçou de verdade, com braços que tremiam do peso de tudo que ela guardava dentro de si. Eu a abracei com a mesma força. Lá fora, a neve continuava caindo em flocos suaves e delicados, cobrindo o mundo com um cobertor branco novinho em folha, como uma promessa silenciosa de recomeços. Quando ela finalmente foi embora naquela noite, parou na porta, os olhos ainda vermelhos de tanto chorar. Mãe, obrigada por não ter desistido de mim. Quando a porta se fechou atrás dela, senti algo dentro de mim se acomodar, não a dor antiga, mas algo novo. Algo quente. Algo cheio de esperança. Às vezes uma mãe deixa apenas uma fotografia para trás. E às vezes, só isso já é o suficiente para trazer um filho de volta para casa. Obrigada por ouvir a minha história. Se ela tocou seu coração nem que seja um pouquinho, eu ficaria muito feliz se você se inscrevesse. Que a sua família também encontre cura, perdão e amor, não importa quão longo tenha sido o inverno.